Vamos então tentar fazer o terceiro vídeo da série A Verdadeira Lógica do Universo, com a clarificação de que este vídeo é continuação do segundo vídeo. Portanto, recordando, e convém que efetivamente as pessoas vejam e revejam e ouçam e meditem e avaliem em função de tudo aquilo que sabem e que experienciam os vídeos anteriores, mas, portanto, vamos tentar situar a questão. No primeiro vídeo falámos de duas evidências, de dois tipos de evidências científicas de extrema importância, que são as conclusões sistematizadas pela chamada ressonância mórfica e as experiências mais recentes da mecânica quântica, avaliadas em conjunto e em conjunto com uma série de outras experiências pessoais e da humanidade, portanto, e do mundo, nós chegamos à conclusão de que, juntando tudo, conseguimos, juntando isso e juntando outras coisas, mas tendo a capacidade e os meios para excluir tudo o que não interessa e que é muita coisa. Portanto, juntando isso tudo, nós ficamos com armas poderosíssimas nas mãos, que agora estão aí pelas mãos por mãos, eu não diria duvidosas, mas pessoas cuja única intenção é safarem-se na vida a elas próprias. Portanto, nós ficamos com armas poderosíssimas nas mãos que nos permitem resolver os problemas pessoais, os problemas da vida pessoal e, mais importante do que isso, permitem-nos contribuir para resolver os problemas do mundo e da humanidade, portanto, para acabar com este estado de descalabro em que se encontra o mundo e a humanidade. Eu expliquei expliquei tanto quanto possível e provavelmente de forma pouco perceptível, porque a qualidade áudio destes vídeos é fraquinha, mas expliquei tanto quanto possível a articulação desse tipo de coisas. E no segundo vídeo eu tentei passar para o conhecimento geral, portanto, para permitir a avaliação individual de cada pessoa, passar para o conhecimento geral o tipo de situações que eu vivi, que eu experienciei e que me levaram a fazer essa busca aturada e que me levaram a chegar às conclusões que agora tento divulgar, porque de facto não encontrava nem ajuda nem explicação racional e aceitável em lado nenhum. Portanto, no segundo vídeo nós vimos uma parte dessa história que tem dados extremamente importantes para nós percebermos, a dimensão, não apenas a dimensão, mas também os condicionalismos da nossa capacidade, isto é, das nossas competências no astral, na manipulação das energias livres, das energias do astral. Portanto, para nós compreendermos isso, mas também como é que podemos lá chegar. Portanto, nesse vídeo, recordando, eu fui obrigada a fazer essa pesquisa e no meio dessa pesquisa e no meio das imensas questões que eu fui colocando no astral e que acabariam por ter resposta, porque eu não sou de desistir, sobretudo porque eu não sou de desistir. No meio dessas questões todas, eu encontrei, de facto, a descrição de algumas experiências recentes da mecânica quântica que fazem luz sobre um conjunto de questões, de factos,
embora não sejam perceptíveis nem até agora tenham sido medidos pela ciência, mas começam a ser medidos pela ciência. A questão é a interpretação, porque se nós temos os dados e depois cada um interpreta de sua maneira e interpreta em função daquilo que já sabe e daquilo que experienciou. Portanto, encontrei essas experiências, a descrição dessas experiências recentes da mecânica quântica, encontrei também o enunciar das conclusões da ressonância mórfica. Eu devo dizer-vos que as conclusões a que eu chego não são as conclusões que os próprios autores das experiências, portanto, que os próprios cientistas tiram, como é evidente. E como é evidente porquê? Porque a isso eu juntei não apenas a minha experiência pessoal, mas também um conjunto de outras coisas, portanto, de outras experiências e de outras filosofias, chamemos-lhe assim, mas, portanto, de outras crenças, digamos, de cujas eu fui experienciando coisas cujos resultados não me deixam dúvidas. Portanto, então, se não me deixam dúvidas, então vamos lá juntar tudo para ver ao que é que nós chegamos. Mas o que eu queria, de facto, transmitir é que quando eu encontrei a mecânica quântica, não tanto, porque a mecânica quântica, ao fim e ao cabo, o que nos confirma é que, de facto, existe um Deus. Enfim, usemos a terminologia vulgar, mas há aqui uma grande confusão que nós vamos tentar desfazer nos próximos vídeos, porque é importante não embarcarmos nas confusões. Portanto, existe um Deus que está em toda a parte. Um Deus que está em toda a parte que não é um Deus que está em toda a parte, é a essência do universo. Isto é, a energia livre no universo. Agora temos é que saber como é que nós manipulamos, como é que essa energia interage, como é que essa energia livre interage com a matéria, quais as relações e por aí fora. Mas quando encontrei, de facto, o enunciado das conclusões da ressonância mórfica, para mim foi um alívio, porque eu pensei, afinal, está aqui a resposta. Está aqui a resposta a uma pergunta que eu fazia já há algum tempo, fiz e escrevi várias vezes, que era: porque é que o mundo continua a piorar, apesar de todas as pessoas estarem insatisfeitas com o estado da sociedade e do mundo, e porque é que as críticas que vêm desde há séculos, se não de há milénios, das pessoas mais íntegras e mais evoluídas, porque é que essas críticas não produzem efeito? O que raio andaremos todos a fazer de errado? E eu fiz a pergunta estava na minha cabeça constantemente e escrevi. Portanto, não era uma insistência, o que raio andaremos todos a fazer de errado? E quando eu encontrei, de facto, o enunciado das conclusões sistematizadas pelas observações da ressonância mórfica, eu percebi, afinal está aqui a resposta. Afinal, o que nós andamos a fazer todos de errado é acreditar em coisas absurdas, é fazer uma confusão terrível sobre tudo e mais alguma coisa, e pior do que isso, é reproduzir digamos que o estado de espírito que nos fica das frustrações e os traumas que ficam das más experiências, ao invés de atuarmos sobre isso. Quer dizer, nós anulamos a nossa própria capacidade de decidir do nosso destino e também do destino da humanidade, porque em vez de mobilizarmos as forças positivas especificamente em cada situação contra aquilo que nos afeta, que nos molesta e que nos deixa incomodados, quando não desesperados, nós reproduzimos os factos desagradáveis e quantas vezes perversos, porque nos limitamos a repetir e a repetir e a repetir e a repetir e a repetir. E quanto mais nós repetimos, mais o universo concretiza, porque acha que é isso que nós queremos. É que é isso que nós dizemos, é isso que nós queremos. E este tem sido o erro da humanidade desde há milénios. E foi isto que nos conduziu até ao atual estado de descalabro. Isto e outras coisas ainda piores, que tem a ver com a nossa capacidade de criar
quando nós afirmamos, reafirmamos as coisas negativas da forma como normalmente as pessoas reafirmam, o que nós fazemos é intensificar, é criar mais e criar mais e criar mais. Mas pior do que isso, por trás disso, a agravar isso e de alguma forma, provocar isso, estão as religiões a acreditar em coisas absurdas, a dizer coisas absurdas, com doutrinas completamente absurdas e ocas de sentido no que concerne às nossas capacidades de facto de manipulação das energias positivas e de criar aquilo que nos convém e que também acabam por reproduzir e agravar os males do mundo, dizendo ainda por cima, para agravar ainda mais, que a culpa é dos outros. A culpa não é dos outros, a culpa de facto é de quem acredita em coisas parvas e reproduz coisas parvas e continua a intensificar os males do mundo dizendo coisas parvas e agrava dizendo que a culpa é dos outros. Para nós percebermos, para ver se nós conseguimos perceber isto, há duas questões, mas há duas coisas que eu vou citar muito rapidamente, mas há milhares e milhares delas em todas as crenças e até nos conceitos filosóficos mais divulgados, porque com certeza há outros conceitos filosóficos. Só que esses não passam a barreira da censura, que eu às vezes tenho dúvidas se será só das pessoas, se essa barreira da censura é genuinamente das pessoas, ou se ela já vem, já é exercida de alguma forma, de forma absolutamente déspota e pérfida pela porcaria, portanto, pelas entidades estúpidas do astral, que o astral está cheio de estupidez, é tal e qual como a realidade. O que nós encontramos no astral é exatamente aquilo que encontramos na realidade, porque a realidade, aquilo que as pessoas dizem, aquilo que as pessoas pensam e não sei o quê, é isso que se passa para o astral, é isso que forma o astral. Portanto, eu tenho dúvidas sobre se essa censura, eu no primeiro vídeo relatei, e é um facto, eu tenho tido uma dificuldade tremenda em publicar estes vídeos, e os vídeos que estão publicados não têm uma qualidade de som ótima. Esperemos que este fique um bocadinho melhor, mas eu acho que isso não é por acaso. Eu acho que essas dificuldades que duram há meses não são por acaso. E de facto tenho informação de que os meus esforços são continuamente bloqueados, o que é uma situação absolutamente injusta por parte do universo que tem responsabilidades para com a humanidade, e por parte de Deus, se ele existisse. Mas se não existe, tem de existir e tem de fazer aquilo que lhe compete. E isso é uma exigência que nós temos que colocar permanentemente ao universo. Portanto, eu tenho dúvidas se de facto essas minhas dificuldades não vêm dessa situação que tem que ver também lá com os tais bruxedos, de que já vamos falar um pouco mais a seguir. Portanto, tenho dúvidas que não venham daí e de outras coisas piores, de facto, da porcaria instalada no astral, que passou a controlar a humanidade em vez de ser a humanidade a controlar seja o que for. E Deus não se vê. Se Deus existisse, o mundo não estaria no estado de descalabro em que se encontra. No entanto, o facto de Deus existir ou não existir depende de nós. Não depende de mais nada, depende de nós. Essa é a questão que as pessoas têm que perceber. Mas, voltando àquilo que eu queria dizer antes de ter introduzido toda esta série de desvios. Portanto, nas religiões encontramos, nas religiões e nas filosofias, em todo o tipo de crenças, nós encontramos milhares de coisas absurdas, tão absurdas quanto esta. Depois de ter percebido, portanto, a verdadeira lógica do universo, a partir das experiências da mecânica quântica e das conclusões da ressonância mórfica, nós chegamos à conclusão de que somos todos, e não só todos e tudo, feitos entre aspas, portanto, resultado da mesma essência. Da mesma essência, isto é, das mesmas energias que existem na matéria e existem livres fora da matéria. Bom, então, chegando aí,
E percebendo que o universo o que quer, o universo tende para a harmonia, e o que quer com a humanidade é experienciar a plenitude da harmonia, nós chegamos à conclusão de que, independentemente das vicissitudes que resultam do facto de existirem inúmeras espécies, portanto, imensos tipos de energias por aí, livres e materializadas, independentemente disso, nós chegamos à conclusão de que, na ordem natural das coisas, não existe nenhuma porcaria de nenhum diabo, nem existe nenhuma porcaria de nenhum inferno. E acreditar nisso é terrível. Porquê? Porque as próprias pessoas, portanto, as próprias religiões que acreditam nisso, é que criaram o diabo e o inferno em que nós vivemos. Portanto, e isto é extremamente importante que as pessoas percebam isso. Nós temos que perceber como é que as coisas se processam desde a íntegra, porque não é a lógica do universo que vai mudar para que as pessoas estúpidas e para que as pessoas que acreditam em coisas parvas tenham razão. As pessoas é que têm que compreender a lógica do universo e agir em conformidade. Portanto, não existe nenhum diabo, não existe nenhum inferno. Nós depois faremos uma abordagem de uma possível explicação da origem desse tipo de ideias, mas retenhamos isto. Não acreditemos em coisas parvas, em coisas que não nos interessam, porque nós acreditamos em coisas que não nos interessam, nós estamos a projetá-las no astral, nós estamos a construí-las. O universo pensa que nós queremos isso, o universo faz tudo para o nosso bem. Não é Deus que faz tudo para o nosso bem, é o universo que faz tudo para o nosso bem, porque nós também somos o universo. Agora, o universo não se nos substitui. Quem decide sobre aquilo que nos diz respeito somos nós, porque nós também somos o universo. Portanto, consequentemente, também somos Deus ou somos diabo. Enfim, somos aquilo que escolhermos, não é? Se é que as pessoas, para escolherem, primeiro têm que conhecer, têm que saber. Mas, portanto, nós também somos o universo e, portanto, somos nós que decidimos. O universo não decide por nós. O universo concretiza. E concretiza pensando, entre aspas, que aquilo que nós transmitimos e que nós dizemos e repetimos e por aí fora, e acreditamos, é aquilo que nós queremos e que faz falta para o nosso bem. E as pessoas, e depois, desgraçadamente, as pessoas, até mesmo pessoas ligadas às questões da espiritualidade e de filosofias que não têm propriamente que ver com religiões específicas, não, isto tem que ser difícil, porque nós estamos cá para aprender. Olha, o rei que parta. A lógica da humanidade é que nós é que nos ensinamos uns aos outros, desde que nascemos, e aliás, desde antes que nascemos, se as coisas funcionassem como deve ser. Então, porque é que eu tenho que experienciar outra vez as experiências absurdas, enfim, repugnantes das pessoas que viveram antes de mim, se elas já experienciaram e já aprenderam? E a humanidade devia ter aprendido. Eu não tenho que experienciar isso, eu tenho que passar adiante, eu tenho que dar um passo em frente. Isto tem que ter ficado registado, como fica com os animais, e tem que haver a tal entidade, o tal Deus, que faz com que as coisas se ajustem à vontade, entre aspas, do universo. Portanto, aos desígnios do universo para a humanidade e aos desígnios da humanidade para a própria humanidade. E não tenhamos, também não vale a pena nós baralharmos. Aprendamos a arrumar os nossos conceitos. O que é humano e o que é desumano são conceitos que toda a gente tem. Toda a gente fala de uma sociedade desumanizada, toda a gente fala de coisas desumanas, e, portanto, nós sabemos o que é humano. Bom, e deve existir um Deus, tem de existir um Deus que cuide disso. O que é humano é humano. E o que é humano que se aplica à humanidade. Isso não tem dificuldade nenhuma. Não tem nenhum tipo de problema. O que é absurdo é esta situação continuar e ter vindo até aos nossos dias sem alteração. Portanto, sobre isso eu também queria dizer uma coisa, que é o seguinte: nós, evidentemente, eu sobretudo, não conheço muitas outras pessoas, mas algumas de facto de vez em quando se manifestam, tenho uma repugnância enorme pelos conceitos do passado, por uma série de coisas absurdas e malfazejas que aparecem na Bíblia e nos Evangelhos. Mas nós temos que ter noção
Nós temos que ser também racionais neste sentido. Eu não posso julgar o passado, nem as pessoas do passado, com os dados que existem no presente. Mas o presente eu posso julgar. E posso, de facto, condenar a atitude de quem controla esse tipo de coisas, que repete, que apesar de experiências absurdas, apesar das situações absurdas e inexplicáveis e que nos deixam com os cabelos em pé, da humanidade e do mundo, insistirem na asneira e não perceberem. Eu acho que é quase impossível. Quer dizer, passa a ser desumano. É mais estúpido do que o que é próprio da humanidade. Não, e depois a quantidade de religiões, e a quantidade de teorias, a quantidade de filosofias. Não vamos lá discutir isso tudo e vamos perceber o que é que realmente vale e o que é que não vale. Porque é a nossa sobrevivência. É a sobrevivência da espécie. E é a nossa sobrevivência no universo que está em causa. Não estamos a brincar. Não é, eu safo-me porque me safo, porque tenho uns truquezitos e tal, sei umas coisas e não sei o quê, portanto eu safo-me com umas oraçõesitas e tal, assim, para não sei o quê, e eu safo-me. E os outros que se danem, porque os outros cada um safa-se. Não, ou nos safamos todos, ou não se safa ninguém. Isso podem as pessoas todas ter a certeza. Bom, mas agora, depois deste introito, que já dura há 21 minutos, que é uma coisa incrível, vamos voltar então à história dos bruxedos. Nós tínhamos visto que eu descobri que tinha sido embruxada, procurei ajuda em todos os locais onde é suposto obter ajuda. Não obtive ajuda propriamente dita em local nenhum, mas todas as pessoas me ajudaram com coisas que diziam sem intenção. Eu fui reunindo essas coisas, juntando com as minhas experiências. Felizmente fiz uma coisa que se chama Ritual de Ancoragem dos Anjos e experienciei coisas muito importantes para me dar uma outra perspectiva de como é que as coisas funcionam, portanto, que me coloca a tirar conclusões diferentes, por exemplo, da mecânica quântica e da ressonância mórfica, que os próprios cientistas não tiram, porque junto às minhas experiências, que têm que ser também racionalizadas e têm que ter uma explicação lógica. Portanto, experienciei isso tudo e experienciei coisas extraordinárias, quer do ponto de vista das respostas, quer do ponto de vista da capacidade dessas coisas pérfidas, dos bruxedos, das entidades perversas e do raio que parte a isso tudo, molestarem as pessoas. E há uma questão, entre outras, que eu gostaria de referir, e que é o seguinte: nos textos que eu fui consultando, algumas coisas me vinham parar à mão, consultando sobretudo na net. Encontrei muita coisa importante na net, embora se encontre muito lixo, muito lixo também. Mas, portanto, nesses textos que eu fui consultando, deparei-me com coisas que me foram abrindo janelas, abrindo vias de pesquisa. Num desses textos falava-se, no meio de muito disparate, esse autor diz muitos disparates no meio das coisas que diz, mas falava de bruxedos que passaram de geração em geração, e dizia que, consultando os registros acásticos, tinha chegado à conclusão de que havia um que tinha durado 5 gerações, outro que tinha durado 3 gerações. Ele resumia mais ou menos isso, e depois dizia uma série de disparates, coisas que eu acho absolutamente disparatadas, mas pronto, isso não interessa. Porque isto tem que ver com uma outra questão, que é o seguinte: porque nós já falámos no primeiro vídeo e voltámos a referir agora, que nós somos todos feitos da mesma matéria, que não é matéria, que é energia pura. Portanto, a matéria é energia condensada.
E essa energia existe na matéria, existe fora da matéria. Bom, essa energia, portanto, a essência do universo, acreditar nas revelações, entre aspas, nós temos sempre que apanhar também os conhecimentos anteriores a nós que fazem sentido, é de facto, está em toda a parte e é imutável. Um pouco como dizia Lavoisier, na natureza nada se quer, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Portanto, essa essência vai sofrendo sucessivas transformações. E, segundo dizem os entendidos, eu não acredito que seja muito bem assim, isso há aí umas falhas, mas que também têm uma explicação lógica. Segundo dizem os entendidos, tanto para trás, portanto, tanto para o passado como para o futuro, está tudo registado, porque a essência sabe as transformações que vai sofrer. Saberá? Eu ponho em dúvida, mas pronto, não interessa. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que, portanto, as transformações sofridas pela essência vão-se processando e vão ficando registadas. E quando nós temos acesso a essas informações, as pessoas, há os videntes, as pessoas que veem as coisas, fala-se de uma coisa qualquer e elas veem, por exemplo, uma coisa do passado e elas conseguem localizar-se enfim, no tempo e no lugar respectivo e perceber o que é que se passou. Há as pessoas que olham para o céu e veem, há as pessoas que deitam cartas e veem, outras que consultam as runas, outras que consultam não sei o que, os búzios, outras que consultam a água, por exemplo. Porque, segundo dizem essas pessoas, os registros acásticos estão em toda a parte, estão até dentro de nós, e estão. Nós somos feitos da mesma essência, e o que passa para a essência, passa para toda a essência. Isso também é uma questão importante que nós devemos compreender para percebermos que as experiências e tudo aquilo que nós idealizamos, que nós criamos com o pensamento ou com as palavras ou com os rituais ou com seja o que for, nos afeta todo o resto do universo e afeta as gerações vindouras. E isso também é uma condicionante que tem-se pesado contra a humanidade por causa da ignorância da própria humanidade. Bom, mas, portanto, um desses textos remetia para isso, dizia esse tipo de coisas, fui pesquisando, fui chegando a conclusões, não encontrei em sítio nenhum as conclusões a que, no final, eu própria cheguei, e também tendo em conta o que já tinha experienciado, mas houve uma questão que se me levantou a partir destas experiências dos problemas que eu vivi com estes bruxedos mais recentes, que foi, eu vivi situações que eu tinha vivido toda a minha vida. Se essas criaturas horrendas, se essas mostrenguecas chegaram à minha vida apenas agora, então tinha que haver alguma coisa mais. E foi a partir daí que eu fiz essa pesquisa, a partir daí que eu encontrei este texto e depois fui pesquisar os registros acásticos, sobre os quais muita gente diz muito disparate, e aqueles que dizem coisas verdadeiras não as explicam, não sabem explicar, mas eu procurava, consultava videntes, pêndulo, cartas, fosse o que fosse, e não aparecia nada. Não aparecia nada, mas eu continuei a achar que tinha que haver mais qualquer coisa. E aí eu virei-me para o astral. E disse, e pensei, e insisti, eu tenho de saber, eu tenho o direito de saber, eu quero saber. Eu quero saber, eu tenho o direito de saber, eu tenho de saber. Eu preciso saber, eu quero saber, eu tenho o direito de saber. Bom, mas as respostas não vinham. E não vinham porquê? Porque quando eu me dirigia, eu tenho várias reações de várias pessoas que comprovam isso. Quando eu me dirigia a um sítio qualquer, aonde pretendia saber, as respostas eram bloqueadas.
por essas tais entidades perversas, enfim, que desgraçadamente às vezes aparecem na nossa vida sem que nós tenhamos qualquer controle, nem qualquer razão, nem qualquer culpa nisso. Acontece que um dia eu estava no café com uma senhora que vê coisas, porque já esteve, segundo ela, esteve clinicamente morta durante praticamente 8 dias e portanto, a partir dessa experiência passou a ver, para além enfim, das coisas materiais que os nossos olhos veem. E a senhora disse-me uma coisa que me deu uma informação que foi preciosa e que me respondeu. Portanto, ao mesmo tempo que os meus caminhos eram bloqueados, mas isto aconteceu durante toda a minha vida, por essas coisas horrorosas, por esses bruxedos, por essas entidades horrendas e abomináveis, o meu anjo sempre conspirou a meu favor. E, portanto, por aqui, por ali, por acolá. Mas isso também tem muito que ver com tem um bocado que ver com a nossa integridade. Mas também tem muito que ver com a nossa determinação. Portanto, se a gente não desiste, as respostas acabam por vir. Portanto, a senhora deu-me uma pista muito interessante e eu pensei para mim, está aqui a resposta. Agora, como é que eu vou saber exatamente o que se passou? Eu vou a qualquer lado, pergunto, não consigo respostas em lado nenhum. Como é que eu vou saber? Bem, vou consultar os registros akáshicos. Agora o que é que eu faço? Eu olho para o céu, não vejo nada. Há pessoas que olham para o céu e veem, eu olho para o céu, não vejo nada. Outras pessoas fecham os olhos e veem, eu fecho os olhos, também não vejo nada. O que é que eu faço? Bem, já sei o que é que eu faço. Vou pedir ajuda à nossa grande amiga, a água. E assim fiz. E acabei por descobrir que há uns séculos, 2, talvez 3 séculos, atrás, uma criatura horrenda que se deslocou até ao sítio onde vivia uma abominação em forma de gente, com um boneco, deslocou-se a cavalo, com um boneco, para pedir a esse mostrengo dessa outra criatura que lhe fizesse um bruxedo destinado a destruir a vida de uma mulher antepassada da minha mãe. Essa porcaria desse bruxedo abominável destruiu de facto a vida de várias gerações, afeta sobretudo as mulheres, mas também afeta os homens, mas afeta principalmente as mulheres, e fez estragos terríveis, segundo eu consegui perceber, mas coisas absolutamente abomináveis, coisas, enfim, que não passam para a cabeça de ninguém. Eu própria fui vítima disso a minha vida inteira e devo dizer-vos que passei por situações que não tinham nada a ver comigo. Por exemplo, com o meu filho vivi experiências que não têm nada a ver nem comigo nem com ele. E que, de facto, denunciavam, como eu depois vim a perceber, quando vi as reações em consequência destes bruxedos mais recentes, denunciava, como eu depois vim a perceber, a existência e o controle de uma entidade perversa. Denunciavam, digo eu agora, depois de ter experienciado e ter percebido. Nomeadamente, levei algumas tareias sérias, e parece que não tiveram consequências piores, exatamente por causa da minha integridade, sem motivo nenhum, sem nenhuma espécie de motivo, e toda a minha vida fui maltratada nesse tipo de coisas, injustiçada. A minha mãe, que teve atitudes de extrema injustiça comigo, sem que ela se tivesse dado conta, obviamente, porque essas coisas processam-se mesmo assim. E quando eu consultei a água, eu consulto numa primeira consulta, eu vejo essa cena do bruxedo, da tal
criatura, da tal mulher não se pode dizer. Acho que nós temos que começar a excluir esse tipo de criaturas, deixar de catalogá-las como humanas. Isso é importante porque elas começarão a ser tratadas por astral exatamente como isso, como não sendo humanas. Portanto, vi a cena da tal criatura horrorosa que vai contactar a outra criatura horrenda, uma mulher alta, de saia até aos pés, que vai a cavalo, há um boneco pelo meio e ela nitidamente encomenda à bruxa o serviço e depois a bruxa desaparece e aparece o bruxedo, exatamente. Numa outra consulta em que eu quis saber qual o objetivo, o que é que se pretendia com o bruxedo, eu vejo um caminho livre, transitável, enfim, absolutamente cativante até, e uma criatura, uma mulher, lançada para fora desse caminho num desespero que me impressionou. Daquelas imagens em que a própria imagem quase que move os lábios para pedir socorro. E depois, numa consulta com uma pessoa que usa o pêndulo, usa as cartas e diz que desmaterializa esse tipo de coisas, ela disse-me que, devido à minha insistência, porque de facto essa porcaria desse bruxedo, enfim, tinha artes, foi criado com artes que ultrapassam os meios normais das pessoas combaterem esse tipo de coisas, devido à minha insistência, eu tinha, portanto, chegado até à origem do problema e havia uma pessoa da minha família que vinha agradecer porque, por causa dessa coisa abominável e provavelmente por causa da vida desgraçada que teve, não conseguia fazer a passagem. Portanto, era uma pessoa que já faleceu há muito e não conseguia fazer a passagem. E eu não sei se foi essa pessoa que me aparecia, mas de facto, isto só para dizer que nós às vezes julgamos as pessoas à nossa volta por aquilo que elas fazem ou por as coisas em que elas bulem com os nossos conceitos, e não devemos fazer isso. Não devemos fazer isso porque na maior parte das situações nós estamos a ser usados por entidades perversas desse tipo e estamos a ajudar a molestar as pessoas. Essas entidades não têm nenhum tipo como é que eu ia dizer, nem de critérios, nem de remorso, nem de receios, nem de coisíssima nenhuma. Elas fazem aquilo para que foram criadas, como se fossem um registro de computador, e fazem-no até que sejam destruídas. E aquilo que nós temos que saber e que aprender é destruir esse tipo de coisas. Não vale a pena, e temos de ter muito cuidado nos nossos relacionamentos com os outros, porque tudo aquilo que nós dizemos, generalizando, por exemplo, coisas más que nós atribuímos, intenções e comportamentos e características más que nós atribuímos aos outros, generalizando, isso é terrível. É terrível para os outros, é terrível para a humanidade e é terrível, sobretudo, para quem o faz. A propósito disso, eu devo-vos dizer uma coisa, porque eu tive experiências desse tipo que, pronto, a maioria das pessoas tem, mas não se apercebe. E, portanto, como não se apercebe, enfim, vão vivendo a sua vida um pouco ao sabor da porcaria que existe no astral e vão sendo usadas de maneira mais perversa que se possa imaginar, sem elas terem consciência, porque essas coisas não têm poder, elas usam o nosso poder. E eu vou-vos contar um tipo de situações que eu vivi repetidamente durante a minha vida e que agora já não, porque agora eu corto e desde raios partam para cima vai tudo, não é? Mas vai raios partam com intenção, vai raios partam visualizando os raios do sol, portanto o Arcanjo Miguel, pedindo ajuda ao Arcanjo Miguel, e visualizando os raios do sol, os raios necessários a fulminarem essas coisas e a destruírem essas coisas. E ao fim de algum tempo a gente consegue resultados extraordinários, posso-vos garantir.
Bom, mas então eram as experiências, eu ia relatar as experiências que eu vivi toda a minha vida e que me deixavam num estado eu sei lá de quê, eu nem sei caracterizar em que estado me deixavam. Tem que ver com o seguinte, nós encontramos na vida todo o tipo de pessoas, pessoas muito boas, pessoas excepcionais, pessoas, enfim, assim, pessoas primárias, enfim, todo o tipo de pessoas. E eu encontrei algumas vezes na minha vida pessoas excepcionais, pessoas muito excepcionais. O que acontecia, o que me aconteceu várias vezes, foi que, por exemplo, numa primeira abordagem, numa primeira conversa em que nós percebemos que estamos na presença de uma pessoa muito excepcional, com quem nos identificamos em muitas coisas, uma pessoa evoluída, uma pessoa sã, o que acontecia era que no final de uma conversa dessas, essa coisa abominável, raios partam desse bruxedo maldito, me usava, eu sentia, usava os meus sentimentos contra a minha vontade, sem que eu tivesse nenhuma interferência nisso, para bloquear a pessoa. Isto é, eu sentia uma coisa no coração, uma rejeição que eu não tinha nada a ver. Portanto, e eu digo sinceramente, eu vivo revoltada com o universo e com o astral por estas coisas serem possíveis. Porque isto é de uma injustiça e farto-me pedir justiça e lealdade. Isto é uma coisa que não se admite. Porque isto vive da ignorância e das crenças e da estupidez das crenças anteriores a nós próprios. E nós não temos a menor noção de que as coisas são assim e somos usados contra nós próprios. Tudo isso era para me prejudicar. E isso aconteceu a minha vida inteira. Depois de eu ter descoberto, evidentemente que ainda hoje eu percebo algumas tentativas, mas aí eu corto imediatamente. Corto de todas as maneiras e feitios. Evidentemente nós já não vamos poder neste vídeo enumerar as várias formas consagradas. Eu no vídeo anterior eu falei de uma oração, as orações que muita gente reza e os métodos de cortar e de destruir este tipo de coisas que muita gente pratica são mais eficientes. Nós podemos usar os nossos próprios, mas para usar os nossos próprios temos que esperar que eles criem, portanto, que eles se materializem no astral e que tenham eficiência. Mas, portanto, a invocação do Arcanjo Miguel é de facto um meio importante. Mas quando se invoca o Arcanjo Miguel para destruir essas coisas, nós imaginamos os raios do sol, porque o Arcanjo Miguel é portanto, é um ser enfim, é o espírito do fogo e do sol sobretudo, não é? Nós imaginamos os raios do sol, os raios apropriados do sol, conduzidos pelo Arcanjo Miguel, a destruir esse tipo de coisas. Não me venham cá com tretas, não me venham cá com histórias, não me venham com não sei o quê. Essas coisas são lixo que existe no astral. Essas coisas são... Se nós vivemos numa casa que temos os cuidados todos e mais alguns, então imaginemos que nos entra um bicho peçonhento pela porta dentro. O que é que nós fazemos? Saímos de casa e deixamos a casa para o bicho peçonhento? Não, nós eliminamos o bicho peçonhento, até porque há pessoas que dizem, não, agarra e vai pôr não sei quando. Não, se você se tratou bem o bicho peçonhento, ele volta outra vez. Portanto, você tem mesmo que o eliminar, que é para não só o bicho peçonhento, mas todos os dessa espécie, e manda logo mensagem para a espécie inteira, não é? Perceberem que ali não. Ali é a sua casa, você existe por decisão do universo e, portanto, tem os seus direitos e tem que os defender, porque é assim, as leis do universo são assim. E nesse tipo de coisas também. Isso são coisas abomináveis, são coisas inconcebíveis, não devem existir. Portanto, você, se for afetado por uma coisa dessas, trate de destruir a cada passo. Destruir. Não se trata de afastar, não se trata de mandar para o mar tem mais que fazer do que estar agora a aturar essas porcarias, não se trata de coisas nenhuma. Trata-se de destruir. E há algumas coisas que eu fiz e que resultam, para além daquilo que eu já relatei no vídeo anterior, mas há outras coisas que eu tenciono enumerar para que as pessoas possam usar. Você pode se tiver um problema desses,
você pode dirigir-se a profissionais, mas tenha cuidado, porque numa boa parte dos casos corre o risco de arranjar um problema ainda maior do que aquele que tem. E a eficiência dos profissionais é limitada. A sua é ilimitada. A sua capacidade, a sua legitimidade e a sua autoridade para acabar com essas coisas é limitada. A dos profissionais é limitada. Evidentemente que é melhor se você tiver ajuda. Mas é se você tiver ajuda. Não entregue a solução de um problema desses a ninguém. Vamos ter que terminar por aqui, porque já ultrapassámos aí muito o tempo enfim, o tempo minimamente eficiente, mas vamos voltar a este tema, como é óbvio, porque eu quero de facto fazer um vídeo onde enumere todas enfim, as coisas que se fazem e que resultam nesse tipo de situações, resultam melhor se você perceber a verdadeira lógica do universo. Resultam melhor se você perceber exatamente quem somos, o que andamos cá a fazer, quais são as nossas competências. Até breve.